Então, hein? Uma notícia surpreendente: o Dr. Lindenberg Farias, deputado federal e que principalmente exerce a função de companheiro da Gleice Hoffmann, avisa que pretende colocar Donald Trump no inquérito tão famoso das fake news. Olha que interessante. Em verdade, além desta poluição sonora toda, o Dr. Lindenberg Farias quer e deseja muito colocar Eduardo, Flávio, Paulo Figueiredo bem longe do Brasil. E para começo de conversa, ele deseja encarcerar o Flávio e deixar o Flávio inelegível. Vocês estão vendo todo o movimento do consórcio de mídia construindo isso. Agora há pouco mesmo eu via um bate-papo entre aquela mulher, aquela moça, Fabíola, do portal Burrol, e seus, o Bostias de Souza e os outros ignóbeis que por lá quedam às vezes, né? O Bostias de Souza falaria assim: onde quedam, onde trabalham, onde quedam, não é? Pois é. Toda a narrativa é uma mocinha, uma que fica dentro de um quartinho em Nova York, fingindo-se correspondente, que tem fontes na Casa Branca, que nada, ela fica monitorando a internet o dia inteiro, mora dentro de um quartinho, e ela disse assim: não, porque o Trump, eu tenho fontes que disseram que o Trump, em determinado momento da reunião, olhou para Eduardo Figueiredo e também para o Flávio, olhou para os assistentes que estavam do lado: nós precisamos ajudar esses rapazes. Como quem diz, eles vieram pedir para que nós classifiquemos aquelas siglas como terroristas, então nós vamos ajudar. Eles é que estão pedindo, ou seja, Flávio foi pedir. Flávio é culpado. Flávio atentou contra a soberania, quando na verdade Flávio foi buscar ajuda para o povo. Um sovieticão, apenas um regime dominado por bolcheviques e jacobinos. Quem são jacobinos e bolcheviques nessa ordem, historicamente? Aqueles elementos mais extremistas da Revolução Francesa, os jacobinos, e os mais extremistas da Revolução Russa, os bolcheviques, os avós desse extremismo todo de esquerda. Seres mais extremistas que a face da terra já viram. Estão encarnados no Brasil e tomaram o poder de assalto. Eles estão aqui na mídia, eles estão aqui em todos os poderes. Eles não se importam verdadeiramente com a cidadania. Eles querem impor as suas taras e as suas degenerações à população. E no meio do caminho, tirando muito dinheiro do povo por meio de multiplicação de impostos. É isso. Querem tirar a tua liberdade de expressão. Olha os 2 decretos de Lula acabando com a liberdade de expressão nas redes. Inventam, falseiam fatos o tempo inteiro. Veja aquelas pessoas do dia 8. Subvertem a ordem, as instituições, aparelham. Desde sempre não foi assim? Desde 2003, com o primeiro Lula. Aparelham tudo. É ou não é? Bom, vamos então ao Lindenberg Farias, que quer incluir essa decisão dos Estados Unidos que classifica o CV e os PCC como entidades terroristas. Quer jogar isso como se isso fosse, e comprovar se isso fosse um atentado à soberania praticado por Flávio. Flávio tem muito voto, porque o pai já tinha muito voto. Flávio pode ganhar tranquilamente no primeiro turno. Então esse bolchevique miserável desse Lindenberg Farias, que é bucha de canhão dos seus verdadeiros donos, querem ganhar no tapetão. Que é tudo o que eles sempre fazem. Querem ganhar no tapetão e apontar o dedo no outro e dizer que o outro é aquilo exatamente que ele, Lindenberg Farias, é. Se você tem nesse momento sujeito como esse, que cumpre uma função, ele tem comparsas, ele cumpre uma função contra realmente o interesse do país, mas ele mente, dizendo que quem está indo buscar a salvação do país está indo, na verdade, fazer mal ao país. Esta é a acusação que ele faz contra Flávio. Acostumou-se a ganhar no tapetão. O sujeito desse nunca trabalhou. É agitador barato
de quinta categoria desde a época em que era cara pintada contra o bobão do Collor no início dos anos 90. O pessoal de Nova Iguaçu quer explicações até hoje do que ele fez lá na cidade de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, no Rio, quando foi prefeito. Até hoje escapam as necessárias explicações. Quem é de Nova Iguaçu, um grande abraço. Da tarde, no horário de Brasília. Olá, um ótimo sábado. É direto aqui da capital federal que a gente te atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 30 de maio de 2026. O presidente Lula criticou o senador Flávio Bolsonaro depois da decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. A fala veio após a viagem do senador e pré-candidato à presidência a Washington para um encontro com Donald Trump. Gabriela Veras vem chegando ao vivo direto aqui de Brasília com todos os detalhes. Gabi, boa tarde. Oi, Bel, ótima tarde novamente a você, todo mundo que está aqui na nossa companhia. Pois é, publicamente o presidente Lula criticou, Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, por ter negociado essa classificação feita pelo governo norte-americano de organizações terroristas, o PCC e também o Comando Vermelho. O presidente Lula acusou Flávio Bolsonaro de trair a pátria, no mesmo dia em que o Palácio do Planalto também divulgou uma nota criticando a decisão do governo dos Estados Unidos. Nesta nota, o Palácio do Planalto informou que qualquer ajuda, cooperação internacional é bem-vinda desde que a soberania brasileira e também a independência financeira não sejam atacadas. Além disso, nesta nota, que é um tanto quanto extensa, o Palácio do Planalto também ressaltou as ações, inclusive as operações que o governo federal vem desempenhando, vem fazendo nos últimos meses, nos últimos anos, para tentar diminuir os índices de criminalidade e também a atuação das facções criminosas aqui no Brasil. Volto com você. Muito obrigada, Gabi. Ainda falando desse assunto, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT, pediu ao Supremo Tribunal Federal que a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas seja incorporada como um fato novo, aquele processo contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro que já corre. O pedido do petista ocorre na esteira das investigações contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta coação contra autoridades brasileiras. Para Lindbergh, a ação americana reforça a conexão entre a atuação... Vocês notaram que Lindbergh Farias, armaram para ele essa função assim, informal, de como se fosse um procurador-geral da República? Nos Estados Unidos seria o secretário de Justiça, informal. Percebeu? O Lindbergh pegou essa função, porque ele não se importa, ele é sujo, ele pegou essa função de, não, eu vou lavar, missão dada, missão cumprida, eu vou bagunçar. Veja, numa situação normal, isso é do jogo político, mas o regime ditatorial do Lindbergh elege a atividade política dos adversários, dos oponentes, como crimes contra a pátria. E isso é o jargão dos bolcheviques, isso é o jargão dos jacobinos desde o final do século XVIII. Ampliado pelos bolcheviques no início do século XX. Ação internacional de Eduardo, Flávio e Jair Bolsonaro. Além do jornalista Paulo Figueiredo, há uma tentativa de pressionar instituições brasileiras e dificultar a cooperação penal internacional. Na avaliação do deputado, ao enquadrar o crime organizado sob a legislação antiterrorismo, procedimentos podem migrar da cooperação penal tradicional para mecanismos ligados à segurança nacional e à inteligência dos Estados Unidos, que operam sob regras mais restritivas.
O governo Trump, por outro lado, afirma ter detectado a atuação do PCC e do Comando Vermelho em 12 estados dos Estados Unidos. Essa notícia é destaque no site da CNN, uma informação que foi confirmada à CNN pela porta-voz do Departamento de Estado americana, a Amanda Robertson. Ela não detalhou a lista de quais são esses estados com a presença dessas facções brasileiras, mas argumentou que essa informação fica a cargo das autoridades judiciais. Ainda segundo a porta-voz, o governo Trump avalia que a influência e as redes ilícitas do PCC e do Comando Vermelho se estendem muito além das fronteiras do Brasil. Ela disse que o governo Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger os interesses de segurança nacional. Essa classificação, designação do PCC e do Comando Vermelho, agora como organizações terroristas pelos Estados Unidos, pode gerar impactos bem relevantes para as empresas brasileiras. Quem estiver trabalhando de maneira honesta, correta, lícita, acho que não vai sofrer tanto impacto. Vejam, percebam bem o movimento. Nos próximos dias e semanas, a mídia, o consórcio de mídia paga com o nosso dinheiro, mas usufruído pelo regime, junto com o Lindbergh, junto com as togas, algumas delas pelo menos, junto com o desgoverno, junto com a diplomacia do desgoverno, vão tentar tornar Flávio um inimigo público. Vão dizer que Flávio está trabalhando contra os brasileiros, quando é o contrário. Vão dizer que Flávio tem que ser declarado inelegível, vão tentar tirar Flávio do páreo. A pergunta é, vão ousar ir até o fim e tirar Flávio na mão grande das eleições? Eles sabem que os Estados Unidos não reconhecerão uma eleição sem o Flávio. Sem o Flávio disputando. Não reconhecerá resultado de eleição sem o Flávio disputando. Eles vão pagar para ver se tornar um pária internacional? Vão? Depende até que ponto a China tenha prometido proteção total a eles. Depende. Dê seu like, inscreva-se, confira sua inscrição agora, confira aí se o sininho da notificação está ativado, comente, compartilhe, vai aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. É hora de você ir até a aba, seja membro aqui do canal Café com Mortadela e se tornar membro desse canal. O canal precisa de você.